Vamos falar de ciência, neutralidade, lacração? O Átila fez um vídeo sobre a questão das Olimpíadas e das pessoas intersexo, e eu não vou entrar especificamente nesse assunto porque eu já fiz alguns vídeos sobre o tema. Até pensei em fazer mais, mas o pessoal já não engajou, não curtiu muito. Acho que morreu o assunto. Em outros momentos terão outros assuntos. Eu também estou tentando conseguir live com pessoas que a gente possa ter discussões mais sérias e mais aprofundadas com pessoas que entendam do assunto. Então, assim, não é que o tema morreu, mas é que eu não quero discutir ele nesse momento. Eu quero discutir uma pauta mais ampla que eu venho comprando há algum tempo, que é essa questão da ciência, né? Eu sou um filósofo, me considero pós-moderno e considero que, diferente do que o senso comum, que não estuda, né, não tenta entender o que é o pós-modernismo virou um palavrão. Eu entendo que o pós-modernismo está sim preocupado com a ciência, está sim preocupado com a cientificidade, está sim preocupado com a epistemologia, que é coisa que muitas vezes as pessoas até passam longe, né? Então, normalmente a ciência vira um jargão de um discurso de poder, inclusive, Foucault já fala sobre isso. Então eu queria fazer essa discussão sobre ciência e poder, porque o próprio Foucault critica, né, essa ideia do saber, essa ideia do conhecimento que puro, né, o conhecimento puro que surge quando as relações de poder não existem mais. E na verdade é o contrário, tá? Na verdade a gente não tem pureza no conhecimento, a busca por pureza no conhecimento já é uma relação de poder, já legitima uma série de discursos de dominação e na verdade a gente precisa pensar a ciência, né? Não só a ciência, mas a razão, as metanarrativas, então, eu diria, inclusive, tá? Que fazer vídeo sobre isso também, eu acho que a gente tá chegando num lugar muito interessante para entender a pós-modernidade, que vai me ajudar muito mais para frente, conforme eu for escrever sobre isso. Mas vamos entender o que o Átila faz nesse vídeo, né? Ele vê algo que está acontecendo, ele vê algo que está suscitando uma série de discussões políticas e está reivindicando a ciência. Está reivindicando, né, os discursos políticos, inclusive discursos transfóbicos, estão reivindicando a ciência. Ele entra no debate, ele pega os fatos científicos, tá? Então, uma coisa é ciência, outra coisa são fatos científicos, outra coisa é como a gente interpreta esses fatos científicos, outra coisa é como a gente apresenta na política e no discurso público esses fatos científicos. Então, ele pega esses fatos científicos e traz para dentro de um discurso cultural, político e moral, inclusive, porque tem uma moralidade ali que está sendo combatida quando ele faz esse vídeo. Inclusive faz um pouco do que o Foucault vai chamar de intelectual específico, né? Que é o intelectual que entra dentro de um discurso, dentro de uma relação de poder e fala a verdade. Fala a verdade daquilo que está acontecendo a partir do seu saber, a partir da sua ciência. Claro que talvez isso tenha sido um trabalho coletivo, não necessariamente ele fez toda a pesquisa, porque ele é um youtuber grande, com recursos, etc. Mas está se apresentando ali daquela maneira. E eu, inclusive, fiz um vídeo já sobre o Átila e o Castanhari, né? O Castanhari tinha feito o vídeo da Coreia do Norte. Claro que o Castanhari não é um cientista, mas são, né, duas pessoas públicas, dois influencers. Um deles é cientista, outro contratou cientistas para fazer o vídeo. Eles se colocam dentro de uma perspectiva que a gente poderia chamar de esquerda. E você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Eu defendo mesmo, eu quero ver quem é que vai me dizer o contrário, que ser de esquerda é ser mais próximo da ciência. A direita precisa do negacionismo científico, a direita precisa do negacionismo científico para existir. Não que a esquerda também não vá se utilizar, mas essencialmente, né, a existência da direita precisa do negacionismo científico. A esquerda, quanto mais científica ela for, melhor, porque a essência dela é prezar pela ciência, tá? Mas por um certo uso da ciência, não é essa ciência que serve a quaisquer valores. E eu queria, nesse vídeo, e durante muito tempo, porque eu vou continuar fazendo vídeo e eu vou escrever sobre o assunto, derrubar esse mito, né, do cientista neutro, ou de que a neutralidade ela é boa para a ciência, tá? Então, vamos para um dado. Em 2024, o orçamento para a guerra dos Estados Unidos foi 842 bilhões de dólares.
A gente está falando de um país que, né, não tem dinheiro para sistema de saúde, para sua população, um país que não gosta, né, de dar migalha, não gosta de dar esmola para a pessoa que tem dificuldade, para o pobre. Todo esse discurso de meritocracia, esse discurso de que é uma democracia, quando na verdade é o maior estado terrorista do mundo, ele tem 800 bases militares espalhadas pelo mundo, isso sem contar o potencial bélico de aviões, né? Então ele tem o poder de bombardear basicamente qualquer lugar do mundo em algumas poucas horas. Então, assim, isso é porque ele é o maior país terrorista do mundo e ele tem o maior orçamento do mundo para a guerra. Não tem como a gente criar uma ciência política, por exemplo, tá, que chame de democrática essa nação. Fale que é uma democracia e daí fique apontando o dedo para outras nações como se fossem ditaduras, né? Como se... E são mesmo, porque só existem ditaduras no mundo, mas a maior ditadura delas é os Estados Unidos e a gente vê pelos fatos científicos. E o orçamento para a guerra que eles têm, que é o maior do mundo, é um fato científico. Claro que você pode até problematizar aí dentro dos orçamentos, fazer toda uma discussão mais complexa, mas a questão são 842 bilhões de dólares. Chega muito perto de trilhão, né? De trilhão de dólares. E se a gente converter para reais, por exemplo, são alguns bons trilhões de reais. Se eu não me engano, eu sou de humanas, né? Mas se eu não me engano, chega a 4 trilhões de reais. Então é muito, muito, muito dinheiro. E, né, num mundo onde o cientista muitas vezes tem que trabalhar para o capital, tem que trabalhar para gerar lucro para uma indústria, né? Como é na indústria farmacêutica ou na própria indústria da guerra. Então o cientista, enquanto ser dentro do mundo, e a ciência é uma relação entre essa atividade e o indivíduo que está fazendo essa pesquisa, tá? Inclusive o Altai do Naruhodô, que eu já fiz vídeo sobre isso, ele comenta muito sobre isso, sobre o quão importante a gente saber que a ciência é algo que se dá a partir de sujeitos, tá? Então, assim, isso precisa ficar muito claro, que toda ciência política e todo cientista que não se politiza está perdendo em cientificidade, tá? Não está levando a sério a ciência. Então, o que eu queria aqui não é só desmontar um argumento, mas todo um ethos, todo um modo de ser que é proveniente do cientificismo positivista. E vou aqui dar um viés que eu vou chamar de pós-moderno, beijinho no ombro, porque é Foucaultiano, porque é baseado nessa percepção de que as relações de poder estão emaranhadas com a ciência. Ou seja, né, as relações de poder estão emaranhadas com as relações de saber, que por sua vez estão emaranhadas com as relações de subjetividade dos indivíduos que proferem discursos de saber, discursos científicos e discursos morais e discursos de poder. Então, num primeiro momento, nesse momento, então, positivista, né, a ciência vai se entender que sua maior cientificidade, seu maior rigor científico busca a neutralidade, tá? Busca a neutralidade. Hoje o debate já evoluiu, o cientificismo ele é meio que desacreditado nos discursos acadêmicos, etc., ao mesmo tempo que a gente reproduz muito da moral cientificista, muito da cultura e muito da política cientificista nesses mesmos discursos, tá? Assim como Nietzsche vai dizer, né, que a gente matou Deus, mas a gente matou Deus no âmbito moral, a gente mantém Deus vivo, né? E ele tá certo, inclusive a maior parte dos cientistas tem uma moral cristã. Então, assim, é a mesma coisa isso, né? A gente meio que vem matando o positivismo, mas na verdade a gente é muito positivista enquanto sociedade, enquanto discurso do intelectual que vem a público se dizer defensor da ciência, tá? A gente vê positivismo puro na maior parte desses intelectuais. Mas conforme o debate vem evoluindo, surge uma certa evolução que diz a neutralidade é impossível. A gente tem que se aproximar da neutralidade, mas sabendo que ela é impossível. Isso já é um ganho teórico, isso já é um ganho de conhecimento e já é um ganho de rigor e cientificidade, mas o que eu estou aqui para dizer é que até isso é problemático. Até mesmo a busca pela neutralidade é problemática, porque não só ela é impossível, mas ela sempre, tá? A ciência sempre está vinculada às relações de poder, ela está sempre se tratando de valores éticos, morais, políticos, ideológicos. Não tem muito como ser diferente e muitas vezes essa proclamação de neutralidade já é o reforçar de algum tipo de valor político, moral, ético, ideológico que a gente consegue sim
sim rastrear se a gente fizer um trabalho, inclusive, científico. Então, no discurso do Átila, ele está engajado acerca de um conjunto de valores que fica claro, então, né? Ele está se opondo a todo o bullying que fizeram com a Imani Khelif, que fizeram com uma atleta que supostamente é intersexo, até me corrigiram, eu tratei ela como intersexo, tem gente dizendo que ela nem é intersexo, então o que piora a coisa, né? Então existe um claro discurso político, existe um grupo de feministas radicais transfóbicas, então, elas mesmas se dizem trans excludentes, tá? Que vão usar um discurso científico para oprimir, e o Átila coloca a cientificidade, coloca a ciência em questão dentro de um conjunto de valores para mostrar que essa opressão é indevida. Veja bem, ele não ignora os fatos, tá? Ele não ignora os fatos. Negacionismo científico é negar os fatos, tá? É negar os fatos. Então, toda ciência séria não vai negar os fatos. Porém, para além dos fatos, tem o modo como a gente vai interpretar os fatos, o modo como a gente vai apresentar os fatos e o modo como a gente vai articular os fatos a partir dos valores políticos e éticos e morais que a gente já tem, os valores ideológicos que a gente já tem. Então, muitas vezes ela pode ser usada para reforçar os nossos vieses ideológicos ou para quebrar os nossos vieses ideológicos. E muitas vezes a mesma ciência produzida, os mesmos fatos produzidos, sob discursos diferentes, sobre interpretações diferentes, vai gerar efeitos de poder, efeitos morais, efeitos culturais diferentes, e a gente precisa ter isso muito claro. O Átila mostrou os fatos biológicos e mostrou como eles estavam sendo usados para oprimir pessoas intersexo e como essa opressão deixava de lado uma série de fatos. Então, o que surge, embora isso não esteja explícito, talvez nem o Átila esteja ciente, talvez nem ele concordasse exatamente com isso, mas é o que ele fez, o que surge, então, é uma percepção maior, e eu vejo que, conforme o discurso político possa ir evoluindo na nossa sociedade, e gostaria que isso se proliferasse cada vez mais, né? Então, tô tentando fazer minha parte. Infelizmente, o canal não tem crescimento suficiente, então ajuda aí, curtindo, dando like, senta o like, compartilha para as pessoas, né? Eu acho que esses vídeos são importantes, tá? Normalmente são vídeos que tem menos engajamento no meu canal, né? Eu acho que só quando eu faço uns react, assim, dando uma surtada, etc., acaba dando mais engajamento. Inclusive, né, pode me mandar vídeos para reagir, que eu gosto bastante, tá? Ajuda bastante o canal. Mas mais que isso, né, é entender que a gente se vincula, tá? A gente se vincula, sim, a valores morais e ideológicos, e o maior grau de cientificidade que a gente pode chegar não é fingir que a gente não tem, não é buscar uma neutralidade que a gente não tem como conseguir. Ser neutro num país onde a nação considerada mais democrática do mundo está gastando 842 bilhões de dólares em guerra, tem 800 bases militares ao redor do mundo para oprimir outros países, e a gente chama de ciência política uma disciplina que diz que essa nação é democrática. Então sim, eu tô caçando treta com cientista político, eu tô pelo menos os do status quo, né? Eu acho que muito cientista político vai concordar comigo, mas sim, eu tô caçando treta, adoro treta, não vou fugir de treta, então é isso aí, tô caçando treta. A ciência política que fala esse tipo de coisa não é científica, não tem rigor científico, tá? Então eu tô sim dizendo que a ciência política, eu tô sim dizendo que a economia, né, a economia neoclássica, neoliberal, etc., peca muito por cientificidade. Peca muito na cientificidade. Meio que nem dá para chamar de científica, dá para chamar, né, de um think tank ideológico da classe dominante. Então, os cientistas, eu estou dizendo que conforme o debate político for evoluindo e for apresentado essas demandas, o cientista que se apresenta para você como neutro, ele não é rigoroso, ele não é um bom cientista, ainda que seja um divulgador científico, tá? O grande, né, a grande valorização científica mesmo, o rigor científico tá quando ele deixa explícito os valores dele, ele entende o contexto geopolítico no qual as discussões estão inseridas, o contexto político, o contexto econômico, etc., porque tá tudo interligado, e quando isso acontece, a gente tem um ganho de cientificidade. Eu tô só plantando uma sementinha no coração de vocês. Espero que floresça bastante, mas esse vídeo é para dizer isso. E para dizer que o vídeo do Átila fez um serviço bastante
bastante legal nesse ponto e que a gente precisa seguir, inclusive pressionando os nossos divulgadores científicos favoritos, que ainda tem um pouco esse discursinho água com açúcar e que pode melhorar. Inclusive o vídeo que eu fiz sobre o Átila Castanhari, etc., foi sobre como, conforme a extrema-direita vai tendo essa ascensão, como essas pessoas são convidadas a se posicionar politicamente e como isso é bom. Então é isso, essa pressão que a gente precisa, tá? Para colocar a ciência política, sim, dentro dos discursos políticos, para colocar a ciência como um todo, colocar dentro dos discursos políticos, e que isso é um ganho de rigor científico, é um ganho de cientificidade. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.